Nessa próxima gravação eu vou ensinar a fazer a trufa de maracujá. Para a trufa de maracujá, no caso você vai trabalhar com chocolate branco, né? Pode ser o fracionado também, ou o chocolate normal, chocolate branco sem ser fracionado. É uma dica, no caso eu sempre usei os chocolates Harold, que são os melhores para trabalhar com trufa, né? E no caso, para o maracujá, você pode usar uma medida seguinte: mais ou menos 300 gramas de chocolate. Você pode calcular mais ou menos para começar a fazer o recheio, para não fazer muito, que dependendo, a trufa de maracujá não tem muita saída, mas depende da onde você vai vender, e é isso. No caso você pode pegar um pouco menos de meio quilo. Não se preocupe com medida exata. Para começar, no caso é o que eu sempre digo, é só reparar no resultado do seu serviço, dos recheios que você faz. Para essa de maracujá, você pode pegar um pouco menos de meio quilo de chocolate branco, derreter na vasilha normal, o ideal é uma vasilha redonda de vidro, né, tipo um refratário. Você coloca no micro-ondas, o ideal é derreter mesmo no micro-ondas. Coloca sempre, pode colocar uns 40 segundos no micro-ondas. Depois dos 40 segundos você abre, dá uma mexida de novo nele e põe mais uns 30 segundos. E depois você começa a mexer. Pode juntar uns pelotinhos ainda, mas é só mexer que ele dissolve. Depois de amolecido o chocolate, ele fica líquido, né, no caso, você pode botar uma caixinha de creme de leite, para mais ou menos essa medida do chocolate, de quase meio quilo. Uma caixinha de creme de leite, e você vai adicionando o maguari, que no caso é o suco concentrado. Mesma coisa, sempre analisando o resultado. Você coloca um pouco, mexe bem, mexe muito bem até ficar totalmente homogênea, ela fica amarelinha. Aí você experimenta. No caso você pode chamar outra pessoa para experimentar, para dar opinião no caso, né, que seria bom. Porque se você ficar experimentando muitas vezes, talvez você fique sem paladar e não consiga sentir o gosto direito. Mas o recheio, no caso, ele fica bem amarelinho. Aí se ficou fraco, você coloca mais maguari e mistura. Não se preocupe de o recheio ficar muito líquido. É só você, no caso, colocar na geladeira que ele endurece um pouco, para você trabalhar com ele, no caso. Não se esqueça de prestar atenção nas medidas e sempre analisando. Fazer uma medida, pode ser a medida que no caso eu passei, você anota. Eu guardo o resultado. Essa daqui ficou muito mole, então eu vou botar menos creme de leite. Porque teoricamente, quanto mais chocolate, mais ele vai ficar endurecido. E é só rechear a trufa. A trufa de limão, eu aconselho a fazer com limão mesmo. No caso, o ideal seria o limão Tahiti, que é o mais comum que tem. Eu não aconselho fazer igual da trufa de morango, com gelatina em pó. Eu fiz e digamos que não teve muita saída, mas depende de onde você está e de quanto você vai oferecer. O ideal é seguir os mesmos passos da trufa de maracujá. A única diferença é que você vai espremer o limão no chocolate derretido com o creme de leite. Mesma coisa, esprema mais ou menos uns 2 limões e misture bem e experimente. Ou chame outras pessoas também para experimentar. Eu posso falar um caso que aconteceu comigo. Eu espremi o limão, fiz um recheio, fiz a trufa normal e a pessoa não sabia me dizer de que era a trufa. Ou seja, o limão não ficou bem na trufa, eu não botei muito limão, eu achei que estava bom.
Se a pessoa quiser uma trufa de limão, ela vai querer sentir o azedo. Então você pode botar bastante limão, que é para a trufa ficar azedinha. E uma dica da trufa de limão, ela é muito perecível. Se você for vender para algum bar, alguma lanchonete, alguma coisa assim, deixar em consignação, uma dica é você sempre deixar na geladeira. Não precisa ser no freezer, porque congela. Sempre na geladeira que ela conserva mais. Mas a trufa de limão, ela tem, por ser suco de limão espremido, um produto natural, a validade dela é mais rápida. Mas se você deixar na geladeira, se não me engano, ela pode durar uma semana e meia. Eu não lembro desse detalhe. Mas até isso, no caso, você tem que prestar atenção e reparando. Você faz uma trufa de limão, guarda para você, bota na geladeira umas 2 ou 3. Deixa uma semana, experimenta. Deixa uma dica no caso, né? Deixa uma trufa uma semana e meia e experimenta. Deixa uma trufa 2 semanas e experimenta. Aí você vai saber mais ou menos a data de validade. No caso, o doce de leite. A trufa de doce de leite, eu optei por não comprar doce de leite pronto, porque para mim não compensa. O doce de leite pronto nesses potes são muito açucarado. Eu particularmente, quando eu fazia doce de leite, trufa de doce de leite, eu cozinhava a lata. Aí você pode até cozinhar umas 2 latas de uma vez ou 3, dependendo da saída que vai ter. A saída da trufa de doce de leite é muito boa, porque no caso tudo depende da sua propaganda. Você fala, não, eu cozinho a lata, tal, não compro nada industrial, não ponho nada industrial. Já é um ponto a mais. A pessoa vai reparar que é realmente de qualidade. No caso, o doce de leite é simples, é só você cozinhar a lata. Mesmo que você não faça todo o doce de leite de uma vez, pelo menos já está cozinhado mais 1 ou 2 latas, você não precisa gastar gás para cozinhar o resto. E outra coisa, eu acho que compensa. A trufa de prestígio. A trufa de prestígio eu fazia o seguinte: o recheio, eu comprava coco ralado fresco, não esses industrializados. Até tem uma marca, se eu não me engano, é Fló Coco, da marca Só Coco. Ele é um ralado mais grosso. Ideal também para fazer a trufa, mas eu comprava coco ralado, ele é até um pouco seco, onde vende aqui na minha região. Dá certo. No caso, eu misturava só o leite condensado com esse coco ralado seco. Ele até, se eu não me engano, desidratado. Então dá até uma balanceada no doce. Você pode botar uma medida desse coco ralado mais grosso, desidratado, e o leite condensado, que não vai ficar muito doce, vai ficar ideal. Tem pessoas que só compravam a trufa minha de prestígio. E outra coisa, o prestígio é marketing. Você pode falar trufa de coco, mas o prestígio, se você falar trufa de prestígio, já é uma pessoa já pensa, nossa, prestígio e tal, já vem do marketing. Então é só você misturar o leite condensado com esse coco ralado. E a dica é você usar o coco ralado grosso, porque se você usar muito fino, o coco ralado bem fininho, a pessoa não vai sentir o gosto, não vai sentir a diferença. Esse é um dos pontos que funcionou comigo, que eu descobri isso, eu só comecei a fazer desse jeito. Uma outra dica você pode dividir, tem 2 trufas no caso de prestígio. Você pode dividir como prestígio 1 ou prestígio 2, ou de prestígio e coco, aí fica a seu critério. A outra dica é seguir os mesmos passos no caso dessa de prestígio, só que você adicionar um pouco de chocolate derretido branco. Fica muito bom a trufa. É só você derreter um pouco de chocolate, não precisa ser muito. Derrete um pouco de chocolate branco e depois mistura no coco e leite condensado só e faz o recheio da trufa. Fica uma trufa muito deliciosa. A trufa tradicional pode ser usada da seguinte medida. E outra coisa, a tradicional, dependendo, também não tem muita saída. É tudo você tem que analisar. Aonde você está, no caso, essa é uma trufa que você pode fazer pouco. Aí depois, se tiver muita saída, você faz mais.
A tradicional pode ser feita o seguinte: você pode derreter, no caso, um pouco menos de meio quilo de chocolate, uma quantidade, e ela vai, ou talvez uma caixinha inteira de creme de leite, ou um pouco menos, aí depende do seu critério. Aí você derrete o chocolate normal, põe essa caixinha de creme de leite e, no caso, adiciona uma colher de essência de rum, que no caso pelo que eu aprendi da receita, é para dar tipo uma liga na massa. E realmente gostinho diferente. A pessoa sente o gosto diferente do rum. Não coloque muito. Uma colher para essa medida de quase meio quilo de chocolate é o suficiente. Você consegue sentir bem o gosto até da essência. Então não abuse da essência de rum, no caso, para fazer essa trufa tradicional. A trufa tradicional é só isso. No caso, a trufa de cappuccino, usa os mesmos ingredientes, que no caso é o chocolate derretido, é o creme de leite, a essência de rum. A diferença é que você vai botar o pó para cappuccino. No caso, esses potinhos que vem no supermercado, você pode adicionar umas 2 colheres, um pouco cheias no caso, ou um pouco menos, para essa medida que eu passei do chocolate, e misturar bem. Mistura, até adquirir um ponto bom. Aí você vai experimentar. Outra dica também, pedir para outras pessoas experimentar para ver se está com gosto do cappuccino. Porque a pessoa que compra uma trufa de limão, um exemplo, uma trufa de maracujá, vai querer sentir o gosto do limão, do maracujá e do cappuccino. Não adianta você colocar pouco. E outra coisa, sempre repara na quantidade que você põe, para depois você ou botar um pouquinho mais ou um pouquinho menos. A trufa de brigadeiro. O brigadeiro não tem muito segredo. Você usa o leite condensado normal, uma colher de manteiga e as colheres de achocolatado no fogo. O brigadeiro branco, a diferença também é marketing. Você fala, nossa, brigadeiro branco, a pessoa já cresce os olhos. O brigadeiro branco, a diferença do brigadeiro normal é que você vai trocar o achocolatado pelo leite em pó. Mas tem que tomar cuidado porque ele agarra muito na vasilha, na panela. Você pode fazer no fogo um pouco mais baixo e nunca parando de mexer. Sempre mexendo para não agarrar. Esse é o brigadeiro branco. E tem muita gente que gostava também, porque tem um gosto diferente. A trufa de beijinho é a trufa de beijinho normal, a receita do docinho de festa mesmo. Como que eu faço? Também vai dar medida de você analisar. Você pode usar umas 2 xícaras de leite em pó. Uma dica é não usar aquele que vem adoçado, com muito açúcar. Eu usava a marca Itambé. É um pouquinho mais caro, mas se você for pensar no custo-benefício, com um pacote de leite em pó você faz muito. Então acho que compensa você comprar um pouquinho mais. E no caso, 2 xícaras de leite em pó e leite de coco só. Toma cuidado quando você for adicionando leite de coco. Vai colocando aos poucos e misturando. Porque ele rende muito. Ele amolece muito fácil. Então é muito pouquinho de leite em pó. E você vai analisando. Você vai, para essa medida de 2 xícaras, você coloca as 2 xícaras de leite em pó. E o leite de coco você vai colocando aos poucos. Aí fica a seu critério se você quiser botar, no caso, um coco ralado. Aí você pode botar um coco ralado bem fininho. Porque o docinho de beijinho em festa ele é enrolado com coco, né? No caso. Eu fazia só com leite em pó e o leite de coco, que o pessoal gostava muito também. Essa é a receita do beijinho também, que é o beijinho verdadeiro, o beijinho de festa, né? Por enquanto, essas são algumas receitas só. E uma dica, sempre comprar um chocolate bom de uma marca, porque compensa. 1 kg de chocolate dá para fazer mais ou menos de 40 a 45 trufas. Se você for analisar o preço desse chocolate, que no caso uma sugestão que eu dou, o chocolate da Harold, eu usava o blend fracionado, é uma embalagem roxa.
ele é misturado chocolate ao leite com o meio amargo, que no caso é ideal para trufa, porque não é muito doce o chocolate. Eu já até recebi elogio por isso, por a trufa o chocolate não ser muito doce. Se você não encontrar essa embalagem desse chocolate, você pode comprar fracionado, um pacote de chocolate ao leite e no caso um pacote também de 1 kg, no caso, de um chocolate meio amargo. Aí você derrete meio a meio, aí que vai dar na mesma coisa, não tem problema. Sempre derretendo numa vasilha de vidro, nunca de plástico, e misturando. Essas são as dicas dos recheios de trufa que deu certo comigo, que funcionou comigo.